Obrigado, Damares. Paz da parte de Jesus Cristo seja conosco aqui. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado. Há alguns anos atrás, eu trabalhava no escritório de advocacia e o advogado, que era meu patrão, me mandou até o fórum para pegar um documento com o promotor de justiça. E ao chegar lá, ele não me deixou entrar. Eu não pude entrar no fórum. E então, nem sabia, nem tive acesso ao promotor. E então voltei. E eu cheguei e falei para o doutor Farhat Said Filho, o nome dele. Ele disse, eu não pude entrar, porque eu não tinha nenhuma autorização. Rapidamente ele foi para a máquina, elaborou um documento, colocou o meu nome, me deu o documento e disse, volte lá. Eu voltei lá, e ao ser impedido de entrar, eu apresentei esse documento. Eu fui muito bem recebido, e me serviram até café. Eu entrei, conversei com o promotor e trouxe o documento para o doutor Farhat. Se você chegar no céu e dizer, eu quero entrar, ele vai dizer, quem é você? Mas se você disser, eu tenho o Espírito de Deus, que atesta que eu sou filho dele, as portas se abrem e você vai cear com o Senhor Jesus. Nós não conseguimos prestar culto a Deus em nosso nome. Quem somos nós? Nada do que fizermos ou do que tenhamos feito é suficiente para nos apresentar a Deus em nosso próprio nome ou pelos nossos méritos. Nenhuma simples oração, ela é aceita se não for pelos méritos de Jesus. Bem disse Jesus em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Nem orar no seu quarto sozinho, sem que ninguém veja, você consegue ser atendido por Deus, se não for pelo meio, por Jesus Cristo. O único caminho para o Pai é Jesus. E é por isso que, por meio de Jesus, eu convido vocês para adorarem aquele que é todo-poderoso. Quando você terminar a sua oração, diga, Senhor, é no nome de Jesus. Quando você trouxer a sua oferta, o seu dízimo, diga, Senhor, é no nome de Jesus. Quando você fizer os seus louvores bem ensaiados, diga assim, Senhor, é por meio de Jesus. Quando você vier cultuar a Deus, diga para Ele, é por meio de Jesus. Aí Ele vai aceitar. Amém? Vamos nos apresentar então a Deus por meio de Jesus? Coloque-se em pé, por gentileza, para esta oração. Muito obrigado por sua presença, ela alegra o meu coração e certamente o de Deus, porque o culto é para Ele mesmo. Obrigado por sua presença, muito obrigado. Senhor, ontem nós encerramos uma semana de muitas atividades. Algumas nos trouxeram muita alegria, outras preocupações, mas em todas elas o Senhor esteve à frente. E agora, no começo da semana, quando nós nos apresentamos a Ti, nós o fazemos por meio de Jesus, o Teu Filho. Certa vez Ele disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Noutra ocasião Ele disse que era o único caminho para o Pai. E nós entendemos isso. E nós nos sujeitamos a isso. Não temos outro caminho senão Ele, outro pensamento senão o dEle, outra vontade senão a dEle. Por isso, por meio de Jesus, queremos Te cultuar, bondoso e eterno Pai. Abençoe este ajuntamento. Aceite as nossas canções, os nossos louvores.
ouça as nossas orações e abençoe este ajuntamento aqui. E é de aqueles irmãos que também prestam o mesmo culto, com a mesma reverência através da internet. Ó Deus querido, seja com eles, tanto quanto com nós aqui. Em nome de Jesus, o teu Filho, é a nossa oração e também o nosso culto a ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, muito obrigado. O Ministério de Comunicação elaborou uma agenda que ela tem a nossa cara. Ela foi feita, criada, elaborada para os ministérios desta igreja. Ela atendem às atividades daqui, as nossas datas, as nossas festividades, os nossos ministérios, uma agenda elaborada exclusivamente para a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos no ano de 2024. Enquanto nós estaremos trabalhando o evangelismo, esta ideia, esta agenda foi elaborada, bem elaborada, pelo Ministério de Comunicação, na pessoa do seu líder, Afonso. A princípio, era para o Ministério de Ensino, mas ela ficou tão bem feita e causou tão bem-estar que ele estendeu para os outros ministérios. Qual é o seu ministério? Eu sou líder desse ministério. Procure o Afonso e diga: Afonso, eu quero que ponha isso na agenda, isso aqui. Ele vai tirar ou colocar, ele vai ajustar a agenda para o seu ministério. Que coisa jóia, que coisa boa. Ao custo unitário de R$ 65. É o preço lá fora de uma agenda comum, de uma agenda simples. Só que essa nos atende em 100% das atividades da igreja. Tá bom? Hoje pela manhã eu até trouxe para mostrar e ela está aí. O Ministério de Sociabilidade, em conjunto com o Ministério de Comunicação, elaborou um calendário para a gente. Que coisa boa, com as nossas datas. Um calendário único. Ele tem até imã para colocar na geladeira. Esse é para cada família e não tem custo para vocês, só para o Ministério. O Ministério pagou e está presenteando cada família. Se você desejar obter, é só pegar. Hoje de manhã alguns distribuíram, tem algumas aí ainda para serem distribuídas gratuitamente. Se você não quiser, não tem nenhum problema. Nenhum problema, nenhum. Mas o que não pode acontecer é de você descartar esse calendário no toalete da igreja. Isso não é digno. Isso não é bom. Você não é obrigado a pegar. Não, claro que não. Não quero, Não quero agenda, não quero calendário, não quero. Você tem esse direito. Você não tem o direito de pegar e descartar na própria igreja. Isso é um atentado contra a liderança, contra o que é justo, contra o que é bom. Não faça isso. Não pegue, não tem problema. Ou se pegue e deixe em casa, não use, não tem problema. Mas fazer o que foi feito hoje é de um corte no coração muito intenso. E quem elaborou veio conversar comigo. E eu disse: eu vou pedir desculpa. Eu quero aqui então de público pedir desculpa ao Ministério de Sociabilidade pelo que nós fizemos. Carol e todos os integrantes do Ministério de Sociabilidade. Aceite o meu pedido de desculpa. Não foi correto o que eu fiz. Não foi correto o que eu fiz com o calendário. E se a igreja fez, eu assumo isso. Não tem ninguém para assumir isso, senão sou eu. Eu sou o sacerdote aqui. Então eu assumo isso. Eu quero pedir perdão. E quero dizer para Carol que isso não vai mais se repetir. Amém? Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. A cada culto deste ano 2023, nós apresentamos uma família para vocês. A ideia era aproximar-nos uns dos outros, saber o nome, saber quem é. Eu quero hoje chamar um dos diáconos mais respeitados desta igreja.
e apresentá-lo juntamente com sua família. Senhor Otoniel Moura e a sua esposa, venham aqui à frente e nos digam quem são vocês. E me diga há quanto tempo vocês estão servindo aqui. Aqui, Otoniel. Qualquer um que você pegar, a gente faz funcionar. Vermelho. Alô? Pronto. Boa noite, igreja. É a segunda vez que eu estou vindo aqui na frente para fazer a apresentação. Aliás, meu filho que fez a minha apresentação. Estou só eu e a Damares, de uma família de 12 pessoas, ou 14 pessoas agora. Eu sou membro dessa igreja aqui desde aos 4 anos e tenho 83. E eu fui apresentado nesse local aqui. O pastor fez a minha apresentação como menino, quase igual ao que eu estou aqui. E eu pertencia à igreja, algumas divisões, a juvenil, infantil, juvenil, e sou diácono da igreja, desde 1950, mais ou menos, por aí, ou 60. E nós temos 3 filhos, 3 noras e 6 netos. Uma família só que está aqui comigo, mas o meu filho não está aqui hoje. E as outras 2 famílias pertencem a outra igreja. E eu sou casado com a Damares, o pai dela foi pastor dessa igreja aqui também. E ela é regente de coral, a Damares é regente de coral, o pai dela também foi. E nós estamos casados aqui até por 54 anos. Nós estamos casados. A Damares é regente do coral desde solteira. Ela tinha mais ou menos 20 anos, então ela está há 50 e poucos anos regendo o coral dessa igreja, o que é realmente uma bênção para nós. Quer falar, mãe? Só falar que eu me agrado de fazer o trabalho do Senhor. É isso aí. E estou aqui há 75 anos, porque desde pequenininha eu fui consagrada aqui pelo pastor Diocleciano. Não, antes dele. Até esqueci o nome do pastor, mas estou feliz de estar aqui. Então, um abraço à igreja e obrigado por nos ouvir aqui. Para orar ao Senhor em gratidão. Por favor, Marina. Obrigado. Jesus, eu te agradeço pela vida desse casal, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito através da vida deles, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel na vida deles, desde quando eles eram pequenos, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é o bom pastor, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que guarda o coração deles, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor manteve eles fiéis no teu caminho, Jesus. Eu peço agora que o Senhor guie eles, continue guiando, Jesus, o coração deles, na casa deles, Jesus. E que onde eles forem, eles possam ser testemunhos da tua palavra, Jesus. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã estará seguindo para Florianópolis o Guilherme. Ontem foi feito uma espécie de culto de despedida
com os adolescentes e a família dele. Nós estivemos presentes. Ele recebeu um desafio, um chamado para se preparar melhor para a obra de Deus. Ele atendeu o chamado, pediu conta do trabalho onde estava e está se preparando para 5, 6 meses de dedicação num seminário em Florianópolis. Alguns adolescentes já foram e trouxeram recomendações de lá. Ele sentiu-se compelido a ir. E o texto que foi lido ontem disse que essas coisas elas são feitas no meio da igreja. Os irmãos que reconhecem e a igreja que envia. O corpo de presbítero é informado e ele abençoa. E com isso Deus abre portas e manifesta a bondade e a graça dele. Foi isso que ficou muito claro ontem. Eu quero chamar o Guilherme aqui à frente e junto com ele o vice-presidente da igreja. E eu quero chamar também o diretor de missões da igreja, que também é presbítero, Roberto Vieira. O que nós iremos fazer agora é reconhecer que ele estará indo e que amanhã ele se ausentará. E ontem foi dito que dependendo do chamado que Deus dá a ele, é de lá para mais longe ainda. Esse tipo de ministério, esse chamado, quando vem de Deus, ele não tem retorno. É por isso que Paulo disse lá em Atos 20, nunca mais vereis o meu rosto. Se nós vermos o rosto dele, não será mais como o Gui da bateria. Você conhece o Gui da bateria? Ele volta, mas não volta mais como o Gui da bateria. Ele volta com uma outra visão, com outros olhos, certamente com outro caminho. E o conselho está sabendo disso e está abençoando esse trabalho dele. E nós queremos agora colocar-nos em pé. O Carlos Guedes vai orar aqui e nós vamos concordar com a sua oração. O Ministério de Missões está envolvido, está sabendo disso e dirá amém a esta oração, junto com a igreja. Bondoso Deus, nós te louvamos pela tua igreja, nós te louvamos porque o Senhor tem a sustentado e o Senhor tem feito isso através de homens que são chamados por ti mesmo e que obedecem a tua palavra, o teu chamado e vão para o caminho que o Senhor indicar. Assim foi com muitos que estão aqui hoje, Senhor, que têm se esmerado e trabalhado para o Senhor Jesus. E, ó Senhor, nós temos aqui o Guilherme, que o Senhor mesmo chamou, que o Senhor mesmo tem preparado o seu caminho, que o Senhor mesmo tem aberto portas, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Cuida do coração dele, sustenta, Senhor, que o teu Santo Espírito mesmo o prepare, que o teu Santo Espírito mesmo o ensine, que o teu Santo Espírito mesmo ilumine o seu coração, de maneira que a palavra nele ser implantada venha frutificar, ó Deus. Ó Deus de amor, nós o entregamos nas tuas mãos e nós vamos junto com ele. E que tua boa mão seja com todos nós. E nós te louvamos, Senhor, por essa disposição que ele tem no seu coração de servir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque jovens nessa igreja têm se prontificado a seguir o Senhor, servir ao Senhor. Ó Deus, que mais outros possam ver neste exemplo, Senhor, um desafio, uma oportunidade de também fazer o mesmo. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele. Abençoa, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Guilherme. Nós vamos com você. E você fica conosco também.
Os irmãos podem sentar-se. Muito obrigado, muito obrigado. Enquanto os líderes do ministério do culto infantil se aproximam, eu quero dizer para vocês que nós estamos em 2 frentes de retiro. Já há algum tempo começaram as atividades dos retiros de carnaval. 2 frentes. Teremos um grupo bom, bonito e santo lá no Zion. Os adolescentes. O pastor estará com eles lá. Vai ministrar a palavra em algumas ocasiões. Na outra frente, os jovens estarão na Univap, aqui no Urbanova. E nós estaremos com eles lá. Queríamos que a igreja se envolvesse com orações. Hoje chegou no meu escritório alguns mantimentos já. Isso aqui é para o retiro. Isso aqui é coisa boa, a igreja se envolver, a igreja orar e apoiar isso. Que coisa boa. Que igreja generosa. Que bom. Muito, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de auxiliar e de apoiar esse trabalho. Muito obrigado. Aqui tem um grupo de gente que se preparou para ensinar os nossos filhos. Eu fico muito seguro. Eles não são tirados para brincar ou entreter. Não, são tirados para aprenderem a palavra de Deus. E nós queremos agora orar pelo trabalho que eles fazem e rogar as ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas crianças. Hoje pela manhã o pregador nos falou sobre o nosso culto ser realizado juntamente com crianças. É uma necessidade nossa. Então nós queremos abençoar o trabalho que eles fazem aqui. E queremos rogar as ricas bênçãos do Senhor sobre ele. Michele, vem cá e ore ao Senhor, minha irmã. Pedindo a Deus que abençoe o trabalho não só dos professores, mas também das crianças, sob a liderança deles, por favor. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa equipe que pode estar se preparando, obrigada porque o Senhor tem levantado tanta gente para estar se preparando para cuidar das nossas crianças. Agora eu quero pedir para que o Senhor esteja cuidando do culto delas, cuidando do nosso culto também, para que todos estejam abertos para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe grandemente vocês. Muito obrigado. As crianças! Eu até achei que elas já tivessem subido. Aí eu vi algumas por aqui. Obrigado, Débora. Gente, desculpem. Eu achei que chamando um viria o outro também. Que coisa boa. Senhor, obrigado por esta igreja. Como disse a Michele, o trabalho que é feito com as crianças e o preparo destes professores. Muito obrigado. Completa a obra começada, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Débora, obrigado, viu? É por isso que eu falei, eles não saíam. Gente, como assim não sai? Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia na Epístola de Judas. É o penúltima carta, o penúltimo livro, missiva. Carta de Judas. Versículo 3. Diz-nos assim até o versículo de número 5. Judas 3 ao 5. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação,
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram apenas até aqui. Vamos cantar louvores ao nosso bom Deus, também por meio de Jesus. Boa noite, igreja. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé, por favor. Nós lemos em Apocalipse 5, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, com base nisso, que nós possamos louvar ao nosso Deus que é soberano e a Cristo, nosso Salvador, que veio pela primeira vez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e virá em breve para nos levar todo aquele que crê no seu nome, para viver essa cena descrita por João, onde nós louvaremos ao Senhor por toda a eternidade. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que vais voltar. Então subiremos
5, no versículo 6 diz: venham, vamos adorar e nos prostrar. Venham, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Deus. Essa música fala sobre se derramar, fala sobre um coração quebrantado. Que nessa noite a gente possa cantar gratos e com o coração totalmente quebrantado ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. A última música que a gente vai cantar é Me Rendo a Ti. Que a gente possa se lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós e que por causa de tudo isso, o Espírito de Deus pode viver na gente. E que a nossa vida, tudo que a gente fizer, possa ser em resposta a tudo que Cristo fez por nós. Então que a gente possa viver realmente em forma de gratidão ao Senhor.
desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação, o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração.
que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Obrigado, irmãos. A igreja pode se sentar. Muito obrigado. Nós vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração neste momento. Quero convidar o pastor Jefferson, por gentileza, venha aqui à frente. Ore ao Senhor para que Deus fale ao nosso coração de forma clara e direta. Obrigado, o senhor e a Leni. Por favor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, damos graças no final deste dia, quando podemos nos reunir na Tua casa e na Tua presença. Meu Deus, obrigado. Agradecemos por esta oportunidade de culto, quando podemos celebrar a Ti, agradecendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Agora, ó Deus, quando vamos abrir a Tua palavra e ouvir a mensagem, pedimos que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e ela possa trazer transformação, ela possa trazer fortalecimento, ela possa nos edificar e abençoar. Abençoa o Teu servo, a quem Tu já entregaste a mensagem, e que ele possa agora, na unção do Teu Espírito, entregá-la a toda a Tua igreja. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém. Amém, amém. Boa noite, graça e paz, tudo bem com os irmãos? Que alegria a gente estar junto, não é? Muito bom a gente começar a nossa semana louvando ao nosso Deus. Que este culto seja realmente uma prestação de culto ao Senhor e que Ele fale conosco por meio da Tua palavra. Eu quero pedir perdão e desculpas pela minha voz. Eu e minha esposa fomos pegos aí por uma gripe, por uma dor de garganta, mas tá quase sarando. E tem sido muito bom, viu? A cidade de vocês é linda, quer dizer, a nossa cidade é linda, né? Então, tem sido muito bom, nós estamos nos adaptando ainda. Hoje é o nosso 3º domingo aqui com vocês, mas é uma grande alegria estar aqui com vocês. E eu quero que você abra, e eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42. Amém? Nós vamos começar a ler pelo verso 1. Aí você me pergunta, mas como assim o verso 1? É óbvio que o verso 1 é como suspira corsa. Mas no original o verso 1 é ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então esse é o verso 1 no original, tá bom? Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico.
uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem nunca passou por um momento de aflição? Principalmente quando a gente é pego por más notícias, quando a gente tem um conflito pessoal familiar, quando a gente está passando por algum problema jurídico, quando a gente é pego por pecados não resolvidos, por prazos impossíveis. Quem que nunca foi pego por um momento de aflição? Aqui o salmista, ele está longe de casa. Aqui o salmista, e ele vai dizer aí, quando eu irei e verei a face do meu Deus. Alguns atribuem esse salmo a Davi, mas é muito provável que ele é os filhos de Corá, como diz aí no início, no verso 1, como nós lemos. Esse é o início do livro 2, mas não somente porque está escrito aí na sua Bíblia, livro 2, mas porque o verso 41, ele termina amém e amém. Assim é que termina cada livro. Tanto que o Salmo 150, ele não termina com amém e amém, mas ele vai terminar com um louvor ao Senhor. Então, cada livro ele termina com um amém, uma finalização de um livro. E aqui, então, está iniciando o livro 2. E esse salmo, ele está em conjunto com 43. Por que ele está em conjunto com 43? Porque se você olhar o 43, ele não tem título. Então, é muito provável que ele está junto, até porque você vai olhar no verso 43, no verso 5 do capítulo 43, do Salmo 43, você vai olhar que está o mesmo Salmo. Então, o verso 43, ele está em conjunto também com 42. Mas nós vamos nos concentrar aqui somente no 42. Queridos, Salmo número 42, ele é um salmo em que os filhos de Corá cantam e longe de casa, como eu já falei. E ele já inicia o verso dizendo como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. E ele almeja essa presença do Senhor. Ele está longe da presença do Senhor. Ele está exilado. Esses filhos de Corá aqui, ele está exilado. Ele está longe. Ele está preso. E nós sabemos muito bem que naquela época existia um culto ao Senhor em que eles se apresentavam diante desse Senhor para cultuar a esse Deus. Assim como nós fazemos, mas naquela época existia todo um santuário. Tanto que ele vai dizer, quando irei e verei a face de Deus. Aqui, ver a face de Deus não é estar com Deus, não é ver face a face a esse Deus, porque nós sabemos quem ver esse Deus vai morrer. Mas é estar na presença deste Deus. Então nós estamos diante de um salmo de alguém que está longe de casa, de alguém que almeja a presença do Senhor, de alguém que está com saudade da presença do Senhor, de alguém que está passando por um momento de aflição, de alguém que está passando por um momento de aflição. E ele está longe de casa. Então ele repete basicamente a ideia do verso 1, ele repete no verso 2, e ele dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Em resumo, o que ele está dizendo aqui, eu estou com saudade do Senhor. Eu suspiro, eu almejo a presença desse Deus. E esse Deus é tudo que eu quero. Eu estou com saudade de casa, eu estou com saudade do meu Deus. Eu quero cultuar ao meu Deus juntos com meus irmãos. E ele diz, e ele faz uma comparação, assim como a corça pelas correntes das águas suspira, então a minha alma suspira por esse Deus. E eu estou com saudade de casa. Eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. Eu não vejo a hora de estar com os meus irmãos juntos cultuando a esse Deus. E ele destaca isso. Ele deseja o Senhor como o principal alvo da sua vida. E aqui é muito interessante porque
em diversos momentos. Parece que nós temos, sempre vai existir uma sensação de que nós somos saciados pelas coisas dessa terra. Você vive com essa impressão? Pare para pensar um pouco. Parece que nós sempre vivemos com a impressão que as coisas dessa terra vai nos saciar. Nós almejamos as coisas dessa terra. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos buscar as coisas dessa terra. Nós podemos e devemos. Mas isso não supre o vazio que há dentro de nós, que somente Cristo pode saciar a nossa sede. Muito interessante, porque o Senhor, Ele diz para a mulher samaritana lá em João 4, eu sou a água da vida. E se você beber da minha água, jamais você vai ter sede. Será que Cristo é tudo aquilo que você almeja? Será que Cristo é tudo aquilo que você tem como prioridade na sua vida? E que você entende que somente Ele pode suprir o seu vazio? Será que Ele é algo que você deseja, mas um desejo ardente, um desejo genuíno? Queridos, nós somos, por volta e meia, pegos pelo costume de estar sempre na igreja, de sempre estarmos cultuando ao Senhor, e é esse o nosso dever mesmo, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, mas esse ambiente ele é muito fácil de nos pegarmos nisso. A gente achar que esse ambiente nos preenche, pelo fato de que nós sempre fomos criados num ambiente cristão, mas isso aqui apenas não preenche o vazio que há dentro de nós. Cristo, ele precisa continuamente estar preenchendo o vazio que há dentro de nós. E ele precisa ser aquilo que nós almejamos e buscamos como prioridade nessa vida. Aqui o salmista ele está dizendo, eu almejo o Senhor. Quando eu vou ver? Quando que eu vou ver? E é muito interessante porque o salmista ele sempre faz as perguntas e ele responde no próprio salmo. O próprio verso 5 ele vai dizer, por que estás abatido a minha alma? E ele faz uma pergunta para ele mesmo, uma indagação, e ele responde. O salmo tem muito disso, de perguntas e respostas no próprio salmo. E ele então almeja o Senhor. Ele então tem a presença do Senhor como algo prioritário na sua vida. Ele almeja como um desejo genuíno na sua vida. E assim que tem que ser o nosso desejo nas nossas vidas. Desejar ao Senhor, mas entender que somente Ele pode suprir o nosso vazio. Mas não um desejo superficial, não um desejo qualquer, mas um desejo do fundo do coração, lá na alma em que nós almejamos o Senhor. E nós temos esse Senhor como prioridade nas nossas vidas. Você realmente deseja Jesus? Quer dizer, eu vou refazer, você realmente conhece Jesus? Nós precisamos desejar esse Jesus. Como esse salmista diz, ele diz como a corça almeja por água, pela corrente das águas eu almejo o meu Deus. Você almeja realmente esse Jesus? Você realmente tem esse Jesus como centro da sua vida? Como centro das suas decisões? O salmista, então, ele nos chama aqui e ele diz, eu desejo estar com o Senhor. Eu tenho esse Deus como prioridade na minha vida. E somente Cristo é capaz de nos saciar. Jesus derramou seu amor sobre todos os meus vazios existenciais e supriu toda a falta de afeto não recebido e não desfrutado. Ele corrigiu minhas incertezas e confusões. Desculpa, gente. E preencheu as lacunas ocasionadas na minha infância. Bem como me consolou daquilo que aconteceu e não deveria ter acontecido. Desculpa, irmãos, perdão. Queridos, no verso 3, nós vemos aqui que
Os inimigos zombavam dele. E ali nós tínhamos um contexto, de fato, de inimigos, de um povo que guerreava. E ele diz no final do verso 3, o teu Deus onde está? Você que diz que adora esse Deus, cadê o seu Deus? Você está preso aqui? Cadê o seu Deus? E ele repete isso lá no final do verso 10. O teu Deus onde está? E aí, cadê aquele Deus que você dizia que serviu? Ele te abandonou. Então aqui ele faz mais uma indagação e ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E ele então faz essas indagações como se o Senhor, como se esses zombadores estivessem dizendo, o teu Deus, onde está? E as suas lágrimas são o seu alimento. Ele então se derrama diante de Deus e ele diz, e ele expressa no mais profundo da sua alma a saudade que ele estava desse Deus. Mas isso traz para ele um motivo de se lembrar de quando ele iria, como nós vemos no verso 4, ele iria até a casa do Senhor e ele diz, olha, eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro de como eu passava, eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Era tão legal quando eu estava lá e eu podia fazer isso. O salmista, então, ele traz à sua memória aquilo que traz esperança para ele. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O salmista, então, traz à sua memória aquilo que traz esperança a ele. E o que traz esperança a nós, então, como o fato principal das nossas vidas, Filho de Deus. Quando passar por um momento de aflição, se lembre, você é filho de Deus. O salmista, então, nesse momento de dificuldade, ele traz à sua memória aquilo que traz esperança. E isso é um bom exercício para que a gente sempre faça. Em um momento de dificuldade, a gente se lembre, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A minha vida não é conduzida pelo acaso. A minha vida não é conduzida pelo destino. Eu sou filho de Deus. Então você se lembra disso. E isso é um alimento para a sua alma. E isso tem que ser um alimento para a nossa alma. Sempre quando nós passarmos por um momento de aflição. E aqui ele nos ensina isso. Ele se lembra disso. E o que nós podemos fazer é, eu sou filha. Eu sou filho de Deus. Então a minha vida está sendo conduzida por um Deus que sabe o que está fazendo. Eu estou dentro de um ônibus que sabe o lugar para onde ele vai me levar. Eu estou dentro de um ônibus que o motorista sabe o que está fazendo. Eu sou filha dele. Eu sou filho dele. Isso é muito legal, isso é muito interessante para nós. Um bom exercício para a gente fazer. Trazer à nossa memória aquilo que traz esperança para nós. E ele se lembrava aqui de quando ele iria até a casa do Senhor. Na pandemia, nós vivemos um caso bem curioso, né? Porque bateu a pandemia, eu me lembro, né, das postagens. Aqui não, com certeza, porque aqui é uma igreja perfeita e nós não fazemos isso, com certeza. Mas eu me lembro que eu via, né, as postagens. E o pessoal, nossa, que saudade de ir para a igreja, eu quero estar junto com os irmãos. E eu, que saudade, na época da pandemia. Mas aí acabou a pandemia, né? Aquele período ali que já tinha acabado, as coisas estavam voltando ao normal. Parece que aquele fervor todo, você não via mais aqueles irmãos, né? E aqui o salmista, ele está dizendo, olha, como eu me lembro, como era bom estar indo em direção à casa do Senhor. Queridos, quando você se arruma e você vem à casa do Senhor, você vem com uma alegria mesmo no coração? Ou isso é algo que já acostumei, então eu vou sempre, se eu não for domingo, se eu não for hoje à noite, eu vou ficar vazio, sabe? Então não vai ter nada para fazer, eu vou só assistir um Fantástico ou sei lá o quê. Será que você vem mesmo com prazer de prestar um culto ao Senhor? Será que você tem a noção de que você está aqui para prestar um culto ao Senhor?
Aqui nós estamos para receber, mas só como uma consequência, porque nós estamos na presença de Deus. Então, o receber uma bênção aqui é algo natural, de estar na presença de Deus. Mas a ideia inicial de estarmos aqui junto é uma prestação de culto ao Senhor. Nós temos até nos Estados Unidos, service, que chama o culto. A palavra culto, ela chama service, que é um serviço. E essa ideia parece que ela complementa mais, porque esse serviço é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cultuando a Deus como uma congregação juntos, servindo a esse Deus. E nós não viemos aqui simplesmente para olhar se o instrumento foi tocado certo, ou não, mas nós estamos aqui cultuando ao Senhor com alegria, porque nós estamos aqui prestando um culto a esse Deus, então tudo que acontece aqui é para a glória dEle. Esse é o motivo central de estarmos aqui juntos como congregação do Senhor, servindo a esse Deus. Nós estamos aqui para prestar um culto a Ele. E esse era o desejo dele de estar na casa de Deus. E esse tem que ser um desejo do nosso coração. Querer estar aqui mesmo, cultuarmos ao Senhor juntos, servirmos ao Senhor juntos. Sabe, é tão bom a gente estar na casa do Senhor. É tão bom a gente poder prestar um culto ao Senhor. É tão bom a gente ter irmãos para caminhar junto. É tão bom ter uma igreja bíblica que adora ao Senhor com um evangelho correto, um evangelho centrado em Cristo. É tão bom, queridos. Aqui o salmista, ele expressa a sua saudade que ele tinha de estar na casa de Deus. Deseja ao Senhor como o alvo principal da sua vida e deseja estar em comunhão com os irmãos. E o salmista, ele continua no verso 5, justamente no verso que ele repete lá no verso 11 e lá no verso 5 do 43. Por isso que esse salmo ele tem algumas semelhanças e é muito provável que ele seja somente um só salmo. E ele diz então, por que estás abatido, ó minha alma? Uma pergunta, é muito comum nos salmos nós vermos isso. Ele pergunta, ele faz uma indagação para ele mesmo, ele diz, por que, minha alma, que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele demonstra uma fraqueza, ele demonstra uma fragilidade do ser humano, mas é interessante que ele se humilha diante desse Deus. Ele se humilha diante desse Deus, porque ele sabe que sem o Senhor ele não consegue. Ele não diz, eu vou vencer porque eu sou forte, né? Como muitos dos coaches aí, né? Tem colocado e colocado para as nossas crianças, para a nossa sociedade, porque você é capaz, você é forte. Não, você não. Sem Cristo, não. E o salmista, ele se humilha diante desse Deus e ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor é o nosso auxílio. O nosso Deus é o nosso auxílio. Salmo 73, 26 diz, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é quem nós buscamos. É ao Senhor que nós rendemos cultos, porque somente Ele pode pegar-nos pela mão. Quando nós achamos que não tem mais luz no fim do túnel, somente Ele pode pegar na nossa mão. Somente Ele pode ir e tocar onde nenhum ser humano toca. Onde remédio nenhum toca. Somente Ele pode tocar. Somente Ele pode ir. Porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso auxílio. E é a Ele que nós damos glória. Ele continua dizendo, eu sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Mais uma vez ele se lembra daquilo que traz esperança a ele. Nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um bom exercício para nós é se mostrar fraco. Um bom exercício para nós, em que o salmista aqui nos ensina, é se render aos pés de Jesus.
Ele se humilha e ele diz que a ele, meu auxílio, Deus meu. Deus é o meu auxílio, Deus é o meu refúgio. E é nele que nós descansamos. Quando nos mostramos fracos, como Paulo diz em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, quando nós nos mostramos fracos, aí que ele nos faz fortes. E isso aqui faz uma referência à dependência que nós temos desse Deus. Porque o desafio da vida cristã é crescer, é se desenvolver, mas nós sempre vamos estar ligados ao cordão umbilical, porque nós dependemos dele. Nós precisamos crescer e deixar de ser meninos na fé, mas nós continuamos dependendo dele. Nós não somos autossuficientes. E aí, dependendo da nossa caminhada cristã, a gente vai achando que nós conseguimos, pelas nossas próprias forças. A gente acha que a gente consegue superar as dificuldades da vida pela nossa própria força. Não, eu consigo, porque é natural do ser humano querer ter o controle nas mãos. É natural do ser humano sempre querer guiar a sua própria vida. É natural do ser humano em que ele queira estar no controle. Mas o governo é de Deus. O governo da sua vida, meu irmão e minha irmã, é de Deus. É Deus quem governa a sua vida. É quem governa a sua vida. Nós não somos, então, autossuficientes, porque nós dependemos desse Deus. E o salmista aqui, ele diz que Deus é o seu auxílio. Deus é o seu refúgio. No verso 8, ele diz que durante o dia, ele concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Ele está justamente se referindo, dizendo, durante todo o dia, todo o milésimo, ele está comigo. Durante todo o dia, ele está comigo. Durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite está o seu cântico. Todo o milésimo do dia. Todo o segundo do dia. Todos os dias do ano, ele nunca nos abandonou. Até porque em Mateus 28, 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma verdade para nós. É algo óbvio para nós, mas o óbvio sempre precisa ser dito. Ah, mas é um verso que eu já sei, que eu já ouvi tantas vezes. Queridos, mas isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Eu estou com vocês. Eu estou indo, mas eu estou mandando um consolador e eu estou com vocês. Isso é uma verdade que precisa ser consolada. É uma verdade que consola os nossos corações. Porque eu estou com você. Aqui não é qualquer um que está dizendo, eu estou com vocês. É o próprio Deus. O Deus que criou toda a terra pelo poder da sua voz. É o Deus que diz, eu estou com vocês. Todos os dias. Todos os dias. Eu fico imaginando todo o milésimo do dia, o Senhor com seus olhos, porque o Deus de Israel não dorme. Então todos os dias Ele está com você. Antes de você acordar, Ele já foi lá e te visitou. Antes de você acordar. Meu pai tinha um costume, sempre, todas as manhãs, de dar um beijo na gente, todos os dias que ele acordava, quando a gente morava na casa dele. E eu fico imaginando e lembrando disso, e antes do meu pai chegar, Deus já tinha me visitado. Deus já tinha me visitado. Antes de você acordar, o Senhor já renovou sobre a sua vida as misericórdias dele. E é isso que nos fortalece. Diante das angústias, diante das dificuldades, diante das más notícias. Ele te visita antes de você acordar. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como você tem reagido diante das situações difíceis? Queridos, no nosso dia, a gente na correria, mal começa a semana,
A gente mal chegou, já são 3 domingos, a gente estava até comentando com a Natália. O tempo está passando muito rápido, e na segunda, já começa a segunda, já está chegando sexta de novo. E a correria, a dinâmica da vida é uma vida corrida, e a gente não consegue, nem sempre, a gente consegue no dia a dia, a gente respirar fundo e contar até 10. E falar, nossa, o que eu vou fazer diante dessa situação difícil? Tem situações difíceis, dinâmicas, que você tem que tomar decisões rápidas. E como que você tem reagido assim? Como que você tem reagido diante de situações difíceis? Como? Nós não conseguimos, em meio à aflição, a gente respirar fundo e contar até 10 e dizer, e responder o problema. A gente não consegue. Isso é utópico, a gente não consegue, isso é uma utopia, é uma vida que a gente não consegue pela dinâmica da vida. Só que nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6:34, em que ele diz, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ele diz também na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos. O pão nosso de cada dia dá-nos. Mas é interessante que ele não diz o pão nosso de cada dia dá-me amanhã. Ele diz hoje. A preocupação, a sua preocupação é para hoje. E o que geralmente acontece diante de um problema, diante da dificuldade, é que o problema ele vai ser amanhã. E você já está preocupado com o amanhã. Nós podemos então ter a certeza de que o Senhor está com você e nós podemos descansar nesse Deus que cuida do amanhã. As preocupações então têm que ser para hoje. E geralmente as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas noites sem dormir sempre são pelo dia de amanhã. A semana mal começou, você já mentalizou em toda a sua dinâmica da correria da vida, como que vai ser toda a semana. A sua preocupação já está lá na frente. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que planejar, ser precavido, não estou dizendo isso. Mas a gente é pego por essa ansiedade que nos pega e sempre é, na maioria das vezes, para o dia de amanhã. O Senhor então nos convida então, a descansar nele. E fazer esse exercício diário de as preocupações de amanhã são para amanhã. Para hoje, é para hoje. E amanhã eu não vou me preocupar. Que assim seja nas nossas vidas, como cristãos que é filho de Deus. Que assim seja. E ele finaliza o verso do mesmo jeito. E ele repete aqui, e ele chama a nossa atenção. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia uma repetição, é porque o salmista está querendo chamar a nossa atenção para algo. Ele repete, ele diz, por que então estás batidas, ó minha alma? Repetindo o que está lá no verso 5. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Diante das aflições, o salmista se apega no Senhor. E nós? Diante das dificuldades, diante das ansiedades, dos medos, dos pânicos, diante da escuridão, das noites sombrias, da noite que a gente não consegue dormir, diante da solidão, nós temos uma certeza, nós somos filhos de Deus, e esse Deus nunca abandona os seus filhos, nunca. É bem óbvio isso, né? Não é óbvio? Mas é uma verdade que precisa sempre ser dita aos nossos corações. Nós servimos a um Deus que nunca, nunca, nunca nos abandonou. E nunca vai nos abandonar. Mesmo quando você não vê mais a luz no fim do túnel. Mesmo quando você não vê mais esperança para a sua vida. Mesmo quando você olha para as situações e você pensa, por que comigo? O Senhor nunca te abandonou. Nunca.
Nós servimos a um Deus que na tempestade Ele está no barco. Nós servimos a um Deus que governa a sua vida, que é um Deus atuante na sua vida. Recentemente, lendo um livro, ele falou da questão de que Deus ele não controla as coisas. Eu fui pego de surpresa, mas eu continuei lendo. E ele trouxe uma coisa que eu tenho me apegado tanto nisso. Ele diz, Deus governa as nossas vidas. Nós vemos na Escritura que Deus realmente não fala que Ele tem um controle, mas fala que Ele governa. E isso é muito mais forte do que simplesmente ter um controle, porque às vezes dá a impressão de que esse Deus ele está aquém da situação. Parece que nós estamos igual o salmista dizendo, cadê o meu Deus? E os inimigos dizendo, cadê esse Deus? Mas nós servimos a um Deus que governa a sua vida, que é atuante na sua vida. Ele atua na sua vida. Ele não simplesmente tem um controle, mas ele governa. E isso tem sido um descanso para a minha alma. Tão grande, tão grande. No dia a dia, na correria do dia a dia, nós sempre esquecemos das promessas do Senhor para as nossas vidas, mas eu sempre sou pego mais uma vez, e o Espírito Santo me dizendo, não é você que diz que Ele governa? Não é você que diz que Ele é um Deus atuante? Então nada do que acontece na sua vida é por acaso. Você não é conduzido pelo destino, você não é conduzido pelo acaso. As coisas que acontecem na sua vida não é o acaso que está dizendo, mas é o próprio Deus governando e atuando na sua vida. É o próprio Deus governando e atuando na sua vida. É um Deus que governa a sua vida. Não se esqueça dessa linda promessa do Senhor para nós. Ele governa a sua vida. Ele governa, Ele atua na sua vida. Ele não criou o mundo e deu corda no mundo e abandonou, como o deísmo diz. Mas Ele criou o mundo e está conosco. Ele te chama para estar mais próximo dEle e Ele continua com você. Então, nas situações que nós não vemos mais o que fazer, nós não sabemos mais o que fazer, nós podemos nos apegar nisso. Ele governa a sua vida. E aí nós podemos dizer, porque está abatido a minha alma, mesmo na dificuldade, nós indagamos ao Senhor, Senhor, o Senhor me abandonou. Mas nós podemos dizer, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, queridos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, são guiados por um Deus que sabe o que faz. São guiados por um Deus que governa a sua vida. E é nele que você pode descansar. E é uma dificuldade, e eu tenho passado, nós, família também, nossa irmã querida Renata, Alana, Guilherme, uma luta e a morte que todo mundo já passou tendo um familiar próximo, nós passamos por isso. E como um testemunho pessoal, queridos, eu tenho visto um Deus, e eu falo pelo luto que eu perdi meu pai tem uns 3, 4 meses. E, queridos, é um experimentar de uma paz que não tem como. E a minha maior indagação em tudo isso é como existem pessoas que passam pelo luto sem Jesus. Sabe, queridos, e é nisso que eu tenho me apegado e sempre me lembrado de um Deus que governa. De um Deus que é atuante na minha vida. Sabe, passamos por momentos de dificuldades, passamos, mas nós temos e estamos arraigados em um Deus que conduz as nossas vidas. Um Deus que governa. E eu quero ser repetitivo porque isso precisa ficar no seu coração. É um Deus que governa a sua vida. É um Deus que sabe o seu gemido. É um Deus que sabe as suas noites sem dormir. É um Deus que sabe o que você passa. É um Deus que sabe o que você passa.
É um Deus que te consola, que te abraça. Não somente nesses momentos assim de luto, mas em todos os momentos da vida em que você pode sentir o abraço desse Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso, um Deus que é governador das nossas vidas. Temos duas aplicações práticas aqui diante desse salmo. Busque ao Senhor e se humilhe diante dele. O salmista, ele se humilha diante desse Deus. Ele coloca diante do Senhor todas as suas aflições, todas as suas dificuldades. Mas 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre quem? Sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira aplicação prática, então, para nós aqui. Se humilhe diante dele. Não queira fazer as coisas do seu próprio jeito, da forma como você acha melhor. Se humilhe diante dele. Se humilhe diante dele. Lance sobre ele. Segunda aplicação para nós aqui, nunca caminhe sozinho. O salmista aqui, ele tinha saudade de casa. Ele queria estar com o seu povo. Queridos, não existe nenhum cristão fora do corpo. Nós precisamos de pessoas. O corpo de Cristo, a comunhão da igreja, não é simplesmente esse culto aqui, mas é um caminhar, é uma vida que nós temos irmãos em Cristo. A palavra já fala irmãos em Cristo. Não é qualquer pessoa que você chama de irmão. Não caminhe sozinho. Não queira caminhar sozinho. Não esconda o seu choro para você mesmo. Chore, coloque para fora. A gente sempre quer guardar as coisas para nós. Não vou falar não. Não vou comentar não. Eu vou estar incomodando. Não, coloque para fora. Quer chorar, chore. Chore para um irmão em Cristo, para alguém maduro no Senhor, que vai saber te ouvir, que vai te dar um bom conselho. Você precisa de pessoas para caminhar junto. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Graças a Deus que nós não estamos sós. Graças a Deus que a nossa vida é conduzida por um Deus que governa as nossas vidas. Vamos repetir juntos? Esse Deus governa as nossas vidas. Esse Deus... Dá para ser melhor, não dá, pastor? Esse Deus... governa as nossas vidas. Ele não tem um controle simplesmente, mas ele governa, ele atua na sua vida. Nada que acontece na sua vida é o acaso, é o destino. É o Deus, é o nosso Deus a quem nós servimos. Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, porque nessa vida o Senhor deixou bem claro para nós que nós iríamos ter dificuldades. O Senhor não nos enganou, o Senhor não nos disse que nós iríamos sempre sorrir todos os dias. Mas é tão interessante porque o Senhor nos disse que estaria conosco. É tão interessante porque no meio da tempestade nós podemos ver a tua boa mão sobre nós. É tão interessante, Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, em que nós podemos ter o Senhor como a única razão da nossa vida, em que nós suprimos no Senhor o nosso vazio. E que nessa noite o Senhor venha com o teu consolo sobre as nossas vidas. Que o governo do Senhor sobre as nossas vidas seja um consolo para nós. Que nós possamos dia a dia encontrar descanso na tua palavra, encontrar descanso na igreja do Senhor, nos irmãos, participação das programações, o estar junto com os irmãos. Muito, muito obrigado, porque nós não estamos sós. Muito, muito obrigado, porque no meio das dificuldades o Senhor está conosco. Mesmo quando é uma situação tão difícil, tão difícil. Quando nós não vemos mais luz no fim do túnel, nós podemos nos apegar nessa certeza de que o Senhor governa as nossas vidas. E aí então é que o nosso coração se alegra e se exulta, porque então nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor consolador.
Em nome de Jesus. Amém. Três estágios de alma diferente. A alma sedenta, que é diferente da alma abatida, que é diferente da alma derramada. O que causa sede numa alma é diferente daquilo que causa uma alma derramada dentro de mim, que é diferente daquilo que abate a nossa alma. Os filhos de Corá falaram de 3 estágios de alma. Ele apresenta soluções para a alma sedenta. No Salmo ele apresenta soluções para a alma derramada, versículo 4, e para a alma abatida. Ele diz coisas que produz uma alma sedenta, coisas que produz uma alma derramada e coisas que produz uma alma abatida. Ele apresenta as soluções para as 3. E eu queria perguntar se tem gente aqui assim, com a alma sedenta, sente que se afastou de Deus, como falou o pastor Neto, e a alma ficou com saudade de casa. Sente que está longe, está perto, mas está longe. É como se as orações não fossem ouvidas. Você ora, mas você tem aquela impressão de que a oração não chegou a Deus. Você tem essa impressão. Aí você repete a mesma oração muito mais por sua causa do que por Deus. Alma sedenta. E é provável que tenhamos gente aqui com alma derramada. Versículo 4 aí, ó. Alma derramada. Alguma coisa aconteceu e a alma se esparramou dentro de você. Ela chacoalha sem ter como sair. Ou então algumas coisas aconteceram que a alma está abatida, é entristecida, decepcionada dentro de você. Aí ele fala 3 coisas aqui. Eu irei, eu me apresentarei perante o Senhor. Eu queria perguntar isso para você. Quer fazer isso? Se apresentar e dizer, Senhor, a minha alma está sedenta. Não, Senhor, a minha alma está derramada dentro de mim. Tem nada que a console. Senhor, as coisas que eu passei tornaram a minha alma abatida. Uma onda depois da outra onda. Uma vaga após outra vaga. Um abismo depois de outro abismo. Estou cansado. E ele diz aqui também isso. Eu me lembro de ti, Senhor. Versículo 7. 6 e 7, eu me lembro do Senhor. No versículo 9, ele começa a oração. Uma oração. Eu queria pedir que os pastores e presbíteros colocassem-se em pé nesse momento. Fiquem em pé. Nós iremos orar por este povo de alma sedenta, de alma derramada. Nós vamos ajudá-los a ir à presença do Senhor em oração. Gente, esse culto é um culto de cura da alma. É um culto em que eu me apoio no irmão e nós vamos juntos. Quando eu irei e me verei perante, tem dias que a gente não consegue ir, tem dias que a gente precisa de auxílio, de apoio. Davi escreveu um salmo sobre isso e ele fala, ele grita por socorro, querendo ir à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, nós vamos. E quem está com a alma abatida, com a alma sedenta, com a alma derramada, precisando de apoio destes homens, homens que vão se levantar e vão orar por você, para que, como disse o pastor, a sua semana seja dirigida por Deus. Nós vamos orar pela sua alma, para que ela encontre paz, para que ela se encontre com o Senhor. E esses ossos que foram esmigalhados encontrem esperança no Senhor. Quem está assim, fique em pé. Queremos orar por você. Somente isso. Amém. Não sei o que aconteceu, se o caso é de sede, se o caso é de alma derramada,
não tem nem onde colocar, é como líquido, espalha, ou se ela está abatida mesmo, chorando. O cardápio do dia, lágrima. O cardápio da manhã, lágrima. O cardápio da semana, choro, choro, choro. O cardápio só tem isso. Não tem outra coisa. As minhas lágrimas são o meu alimento. Estou comendo isso, bebendo isso, vestindo isso. Até quando? Porque estás abatida. Porque te perturbas. A solução aí, ó. Espera em Deus. E nós vamos ajudar você a esperar em Deus. Queremos somente orar por você. Esses presbíteros são aqueles que se apresentam a Deus e velam pela nossa alma. A Bíblia diz isso em Hebreus. Eles se apresentam a Deus e velam pela nossa alma. Que coisa interessante, eles velam pela alma. Eles vão orar ao Senhor. E Deus vai ouvir a oração dele como ouve a sua oração. Mas como é bom saber que tem gente que ora pronunciando o meu nome. Ora pronunciando o meu nome. Eu ouvi o meu nome na oração dele. Que coisa de peso, que coisa interessante. Lembra dos bengalinhas de Cristo, quando cantavam isso? Eu vi o meu nome na oração. Esses homens vão fazer isso agora. Vamos orar? Se é mais alguém com a alma assim, fique em pé. Queremos somente orar por você, somente isso. Não sabemos o seu nome, nem vamos fazer isso, porque não são eles. Mas queremos orar por você. Porque culto é cura. A gente se reúne para curar, um cura o outro. Confessai os vossos pecados um ao outro, para que haja perdão e cura. Queremos orar. Senhor, nós agora, como pastores desta igreja, como homens de Deus, nos apresentamos e pedimos pela nossa alma. Antes de orar pela alma deles, clamamos pela nossa alma. O Senhor sabe como se encontra a alma de todos nós. Não temos como fugir dos teus olhos ou do teu coração. É por isso que 2 vezes nós cantamos sobre nos render ao Senhor. Queremos agora fazer isso. Nos render ao Senhor, confessando as nossas limitações e nos sujeitando ao Senhor. Almas rendidas. Pessoas com corações quebrantados diante do Senhor, o Rei dos Reis. Admitimos, ó Deus querido, que ondas passaram por sobre nós, que um abismo seguiu-se a outro abismo, que ossos foram esmigalhados. Nós estamos assim. Admitimos ao Senhor que estamos nos alimentando de lágrimas, dia e noite, lágrimas. Isso cansa. Nós pedimos, portanto, que o Senhor nos socorra. Olha para nós, Deus poderoso, por meio de Jesus, e venha em nosso socorro. E atenda ao teu povo. Aqui existem presbíteros, pastores que se levantam para interceder pelo teu povo. E o Senhor prometeu ouvir as orações destes homens. Eles se reservam a oração e a pregação da palavra. Por isso nós pedimos ao Senhor que ouça as suas orações no silêncio da noite ou no barulho do dia, mas que ao se aproximarem ele do Senhor para orar, o Senhor se incline e ouça, porque eles não orarão somente por si, mas pelo teu povo. Por isso, ó Deus querido, eu quero, diante do Senhor e do teu povo, agradecer por estes homens que estão em pé e que têm o ofício da oração. Abençoe-os, ó Deus, ouvindo suas orações e atenda ao clamor deste povo. Eles vão orar, ó Deus, por gente com a alma sedenta, com a alma derramada e com a alma abatida. Nós clamamos o teu socorro. Nós nos apresentamos ao Senhor com o desejo de ver a tua face e conversar com o Senhor sobre aquilo que tornou a nossa alma sedenta, derramada ou abatida. E suplicamos o teu socorro, ó Deus.
conversamos com o Senhor sobre o teu povo, intercedemos junto ao Senhor pelo teu povo e pedimos que o Senhor cure, que o Senhor enxugue as lágrimas e que a tua presença seja suficiente para causar na nossa alma toda a segurança. Abençoe, ó Deus, este povo que está em pé, com a alma sedenta, derramada ou abatida. Obrigado por tua palavra que nos encontrou. Estávamos nos escondendo de vergonha, mas a tua palavra nos achou. E nós agradecemos ao Senhor pela clareza de tua palavra na boca de teu servo, conforme orou o pastor Jefferson. E agora queremos apresentar o teu povo diante do Senhor e por ele rogar ao Senhor. Abençoe-o, sim, ó Deus. Nós intercedemos junto a ele, como Moisés intercedia pelo povo. Clamamos a tua graça sobre eles. Enxugue-lhe, Deus, dos olhos as lágrimas e ponha-lhe na boca um novo cântico. Ponha neles uma nova esperança, uma força dobrada para enfrentarem a realidade dura da própria vida. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E pedimos que o Senhor os abençoe grande e graciosamente. A nossa oração, ó Deus, é esta, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Irmãos, podem sentar-se. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado mesmo. Rogo que Deus te fortaleça e te abençoe em todo o tempo. Lembre-se desse texto e glorifique a Deus, que entende de alma. Ele entende de alma. Nós não somos uma geração que se preocupa com a alma. Nós somos uma geração que se preocupa com o corpo, né? É a geração do corpo. Ou também a geração do espírito, dois extremos. Aí a alma fica sedenta, derramada e abatida. E não há nada que possa mudar isso. A não ser vir ao Senhor, ver o Senhor e derramar-se perante Ele. Deus vos abençoe. Queremos convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Vamos encerrar esta reunião com uma palavra de oração. Depois vamos continuar o culto, tá? Ali, ó, nos corredores, lá na porta. O culto continua lá no carro. O culto continua amanhã. Não vamos encerrar o culto, não. Vamos encerrar só a reunião. O culto vai continuar. Ele é perene. Ele é eterno. Porque Deus é assim também. Amém? Vamos orar ao Senhor pedindo as bênçãos dele sobre a vida do seu povo. Douglas, vem cá, por favor. Ore ao Senhor. Peça que Deus acompanhe o seu povo e após a sua oração, vamos impetrar a bênção. Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer hoje pela palavra que o Senhor deu a nós, ó Pai. Quero, Senhor Deus, te pedir também, ó Pai, que o Senhor esteja incomodando a gente no nosso coração, ó Pai, com essa palavra, ó Pai, ao longo da semana. E que o Senhor nos dê uma boa semana também, ó Pai, nossas famílias, ó Pai, e cuide da gente, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça. Ele ouça as tuas orações. Ele responda ao teu clamor. O Senhor esteja próximo de você para te fortalecer e direcionar. Que Ele enxugue as tuas lágrimas e redirecione os teus passos. Que haja no cardápio coisas melhores para se alimentar essa semana. Que haja alegria, que haja paz e esperança. O Senhor multiplica os cuidados dele sobre você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Obrigado.